20 de junho de 2023. Registra-se em ata a ausência do vereador Davi Marques, com justificativa. Registra-se em ata a ausência do vereador Irmão Alexandre, com prévia justificativa. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando nossos trabalhos às 11h15. Em tempo, convido o vereador Zilmar Assis de Lima. Solicito o vereador José Ferreira de França que proceda com a leitura do texto bíblico e que todos nós ouçamos em pé. Provérbios, capítulo 9, 2 versículos para nós. A sabedoria edificou sua casa, lavrou suas 7 colunas, matou seus sacrifícios, misturou o seu vinho e pôs sua mesa. Enviou suas criadas para convidar desde o lugar mais alto da cidade. Disse a todo ingênuo e aos insensatos, diz: vinde e comei do meu pão e bebei do vinho que eu misturei. Deixai as incredulidades e viveis e andai pelo caminho da inteligência. Passamos para o expediente da 14ª Sessão Extraordinária de 2023. Procedimento para a votação do veto. A votação do veto será efetuada conforme preconiza o regimento interno, artigo 221, inciso 3º. O veto terá o trâmite determinado pela Lei Orgânica do município e terá deliberação única e obrigatória. Lei Orgânica, artigo 51, inciso 5º. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara, mediante votação secreta. Regimento interno, artigo 217. A votação, quando secreta, procederá-se-á em cabine indefensável, por meio de cédulas oficiais pelos próprios votantes, sendo recolhidas em urna colocada junto à mesa da presidência. Regimento interno, artigo 217. A apuração será feita por 2 escriturinadores, anotado pelo secretário e proclamado pelo presidente. Regimento interno, artigo 218. Havendo empate nas votações secretas, ficará a matéria para a sessão seguinte, sendo ordinária ou especialmente convocada como extraordinária, reputando-se rejeitada se persistir o empate. Solicito ao secretário-geral que proceda com a leitura do veto total ao projeto de lei legislativo número 10 de 2023. Oi. Veto total ao projeto de lei do legislativo número 10 de 2023, de 13 de abril de 2023. No exercício das prerrogativas contidas no artigo 51, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, levo ao conhecimento de vossas excelências as razões de veto total, opostos ao projeto de lei número 10 de 2023, em que, em suma, dispõe sobre a implantação de botão de pânico
e portas giratórias com detectores de metais em escolas públicas e privadas no município de Guarantã do Norte e da outras providências, de autoria do ilustre vereador Walter do Sindicato, aprovado pelo plenário desta augusta Casa de Leis. Razões do veto. O ilustre vereador Walter do Sindicato apresentou a deliberação dos seus para a deliberação dos seus pares o projeto de lei em comento, aprovado pelos membros desta Casa Legislativa, sendo submetido à apreciação do chefe do Poder Executivo em conformidade com o estabelecido na Lei Orgânica Municipal. Exordialmente, verifica-se que o projeto de lei epigrafado pretende se impor determinação ao Poder Executivo no sentido de implantar nas escolas públicas e privadas do município botão de pânico e portas giratórias com detectores de metais. Incontroverso que haverá impacto orçamentário e financeiro para a execução dos serviços mencionados no projeto de lei, vez que, inclusive, a obrigação se estende aos investimentos em escolas particulares instaladas no município de Guarantã do Norte. Cumpre anotar que a Constituição do Estado de Mato Grosso é parâmetro exclusivo no controle de constitucionalidade de leis municipais, sendo certo que a Constituição Federal estabelece em seu artigo 125, parágrafo 2º, que cabe aos Estados e à instituição de apresentação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a único órgão. Assim, inviável o controle abstrato da constitucionalidade do projeto de lei, ora analisada apenas em face da Lei Orgânica Municipal. No tocante à arguição de vício da iniciativa relativa ao projeto de lei número 10 de 2023, anota-se que a reserva da iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo é excepcional e demanda interpretação restrita. A esse respeito, Meirelles esclarece. Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a lei cabe o envio do projeto à Câmara. Nessa categoria estão as que disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entidades da administração pública municipal. A criação de cargos, funções ou emprego público na administração direta ou autárquica, fixação e aumento de sua remuneração, o regime jurídico dos servidores municipais e o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos suplementares especiais. A Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Nessa síngia de funções é que residem a harmonia e independência dos poderes, princípio constitucional, artigo 2º, extensivo ao governo local. Qualquer atividade da Prefeitura ou Câmara realizada com usurpação de funções é nula e inoperante. Todo ato do prefeito que infringir prerrogativas da Câmara, como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar a atribuição da Prefeitura ou do prefeito, é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos do governo local. Senhor presidente, aqui tem muitas jurisprudência e entendimentos tragos de livros. Eu gostaria da permissão de não estar lendo, né? Eu vou conceder o tempo para o vereador Walter possa estar falando sobre o projeto. Deixa eu só concluir aqui a fala, que a gente só pula essa questão que tem bastante jurisprudência. Ok. Só um minutinho aqui. Okay? Oi. Presidente, como todos os vereadores já tiveram acesso ao veto, solicito que dispense a leitura da mensagem justificativa e a gente já vá para a votação.
Até porque nós não temos público para acompanhar a leitura e todos nós já tivemos acesso de forma antecipada. Ok, deixa eu só concluir. Só vai só fazer a finalização e eu vou conceder o tempo para o vereador Walter falar sobre o projeto. Só para concluir, presidente. O fato é que medidas com a contestante no projeto de lei podem ser objeto de indicação pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo, ou seja, somente a título de colaboração por entenderem que em determinado ato reside interesse público, jamais estabelecendo uma ordem, uma obrigação a ser cumprida pelo chefe do Poder Executivo. Diante do exposto, senhores vereadores e senhoras vereadoras, oponho veto total ao projeto de lei número 10 de 2023, apresentando para outorga constitucional, submetendo à apreciação dos membros dessa Casa de Leis, aguardando sua acolhida nos termos e fundamentos jurídicos acompanhados. Concedo 5 minutos ao vereador Walter do sindicato para que possa fazer a discussão do referido projeto. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, eu peço o voto para que a gente possa derrubar o veto do prefeito e eu digo por quê. Primeiro porque eu fiz um copia e cola, fiz algumas adequações ao projeto em relação a outros projetos, de Cuiabá, da própria Assembleia Legislativa. E nós sabemos, presidente, que a prevenção ainda é o melhor investimento que se faça. Nós pegamos a nossa casa, cercamos com muro, tem gente que põe lá um pitbull, põe cerca elétrica para manter a segurança. É mais do que justo, daí você tira seus filhos dali para a escola que não tem segurança nenhuma. Ou seja, a gente faz todo o processo de segurança da nossa casa e a escola, por ser pública, pode entrar qualquer pessoa e portando arma. Os dados, senhor presidente, contando com as 2 mortes, porque o rapaz também veio a óbito desse ato no Paraná, são 30 ataques violentos em 21 anos, entre janeiro de 2022 a maio agora de 2023. Então, com as mortes de ontem, vai para 27 estudantes mortos. São 11 meninas e os demais são meninos. 4 professores, 1 coordenadora, 1 inspetora, 5 atiradores se suicidaram. E tem páginas, senhor presidente, nas redes sociais que segue essas pessoas e enaltece o ato que por ele foi cometido. Então, nada mais do que justo, nós vamos ter que esperar acontecer algo na nossa cidade para daí vocês pensarem em prevenir, igual foi o ano passado, e olha que já vem acontecendo, é raro o ano que não acontece um ato de violência. Isso é prevenção. E o prefeito Érico, ele é um gestor que às vezes ele fala, não, eu conversei com ele, não, põe uma proposta lá que nós vamos resolver isso, o botão do pânico nós vamos resolver e tal. Aí você põe a matéria, ele vai lá e não, é inconstitucional. Então, assim, se nós não fazer a nossa parte como parlamentar, por isso eu peço o voto de vocês, para que a nossa consciência fique tranquila, se porventura acontecer algum ato por falta de negligência do poder público, de não fazer, não prestar devida segurança na nossa escola, onde os filhos estão indo lá, vivendo atos de violência, páginas e páginas, se vocês pesquisarem nas redes sociais, Instagram, agora o TikTok que é mais liberado, páginas que incentivam esse tipo de violência. E quando nós vamos para você ver, um atirador de 21 anos, ele nunca foi treinar em lugar nenhum, a não ser pela internet, nos jogos da internet. Os tiros são precisos, ele atirou na cabeça da menina, um tiro preciso, e executou o menino, sabe? Graças a Deus, a boa vontade do senhor que trabalhava numa clínica ao lado, correu lá e deu voz de prisão como se fosse um policial para ele, saber lá se ele não ia remuniciar a arma e continuar a atirar e matar mais alguém. Então, peço, senhor presidente, o apoio de vossas excelências para que possamos derrubar o veto do prefeito. Convoco 2 escrutinadores que ficarão responsáveis pelo acompanhamento da votação e da contagem dos votos. O senhor Rogério Marcelo Lima de Medeiros. E o Cafone, que o Rogério não pode fazer parte. O veto está em votação. A votação será por ordem alfabética, convocado pelo secretário.
Só para esclarecimento, deixa eu só pegar. A cédula de votação, veto ao projeto de lei legislativa número 010/2023. Mantém o veto, rejeita o veto. Vereador Walter, vou te dar 1 minuto para você explicar a diferença em manter o veto e rejeitar o veto. Senhor presidente, manter o veto é votar favorável ao prefeito, né? Derrubar o veto é votar não ao veto dele. Então, peço aqui aos colegas na consciência de votar correto aí, para que a gente possamos derrubar o veto. Eu, vereador Walter, eu sou favorável ao projeto. Eu só queria ter uma certeza aqui com relação ao vício de iniciativa, se isso é prerrogativa nossa, se nós podemos. Se existe jurisprudência que nos garante isso. A minha dúvida é só essa, mas eu sou favorável ao projeto, até porque eu já acompanho há muitos anos a situação que vem acontecendo nas escolas, não só a preocupação dos pais, a preocupação com os alunos e também com relação aos professores, porque nós já acompanhamos muitas das vezes, né, presidente, algumas situações de professores sendo ameaçados em sala de aula, inclusive com armas. Meu questionamento é esse. Vereadora Sandra, o projeto ele indica que o prefeito coloque recurso de dotação própria no seu orçamento, na LDO, na LO, então ele não é vício de iniciativa. E se ele entrar com uma DIN, eu vou recorrer dela. Se não haver jurisprudência, nós vamos buscar uma jurisprudência nesse sentido. É ruim o parlamento ter que aceitar tudo, que tudo é vício de iniciativa, e nem tudo é vício de iniciativa. O projeto foi bem desenhado, eu acho que você pegar todo o apoio dos procuradores da Assembleia Legislativa, da Câmara de Cuiabá, e dizer que eles estão errados, seria muita imprudência da nossa parte. Então, peço aqui para que rejeitem o o veto no segundo quadrinho. Vereador Silvio. Presidente, oi. Eu acompanho o raciocínio do vereador Walter. Adianta e deixo público que eu vou rejeitar o veto, até porque eu tenho uma filha que estuda numa creche. Eu não vou esperar acontecer o pior com ela para mim poder fazer minha parte enquanto parlamentar e aprovar um projeto dessa expressão. Um detalhe, na creche onde minha filha estuda, o portão do fundo fica aberto, então não adianta ter um guarda na frente e o portão do fundo ficar escancarado. Tá? Então o voto pode contar comigo, meu voto é para rejeitar o veto. Vereador José Ferreira de França. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Sandra, eu também sou favorável a rejeitar, o veto, porque eu sou professor e nós sabemos a situação que a escola se encontra hoje e muitas vezes, com esses acontecimentos que tanto acontecem a nível de Brasil como a nível mundial aí, traz uma situação muito complicada para dentro da escola, E eu vejo assim que se a escola tem um mecanismo para detectar, essa situação da pessoa entrar com um canivete, entrar com uma arma branca, uma faca, alguma coisa, ou uma arma de fogo mesmo, ela vai ser detectada ali, vai ser impedida, Ela pode entrar por outro mecanismo, pulando no muro, alguma coisa assim, Mas pelo portão da escola isso não vai acontecer. Então, essa é a minha, assim, eu sou favorável ao projeto do vereador e eu vejo que se a gente conseguir, a gente fazer um processo para prevenção, isso é muito bom. Então vamos para a votação. O secretário, por ordem alfabética, pode convidar. Senhor presidente, permita só fazer uma acréscimo aqui, que eu me recordo agora. A primeira escola que eu estudei na minha vida era cercada de pau a pique e não tinha a porta para fechar e nem a janela se fechava. A nossa professora, ela conhecia todos os alunos, inclusive tinha um aluno, que ele era o mais velho, ele tinha 16 anos, ele portava uma garrucha.
E nós não tínhamos apontador, ou levava uma gilete ou um canivete. Ao entrar nessa escola, a professora recolhia tudo, inclusive a garrucha do aluno. Então, assim, nós não evoluímos para dar uma segurança quando a gente faz esse comparativo do passado. Quando ia embora, ela entregava por ordem, entendeu? O aluno da garrucha, ele era o primeiro a ir embora. E ela dava a garrucha e mandava ele embora. Então, assim, a segurança, ela existia naqueles tempos onde as escolas não tinham porta. E nós evoluímos para coisa pública, para ficar ao léu, as pessoas deitam e rolam porque a coisa é pública, e está aí desse jeito. Então, esse projeto, ele vem de encontro a uma realidade, na realidade já devia ter acontecido há muito tempo. Você não entra no banco sem passar pela porta giratória, porque o banco é segurança, tem dinheiro. Agora, relacionado ao dinheiro, qual é o mais importante? A vida das pessoas? E não tem segurança numa escola? Volta, uma parte Professor José Francisco. Uma parte aí, volta. Conselho, excelência. Uma situação complicada que o professor vive, e a própria escola, é que o professor, a coordenação, a direção não pode fazer revista nas bolsas dos alunos. Se você desconfiar de algum aluno, se ele está alguma coisa, alguma situação na sua mochila, na sua bolsa, você tem que convidar a polícia, né? A polícia vai lá e faz a revista, né? Então, assim, e nesse ponto, até os próprios alunos não virem munidos de alguma arma para a escola, isso vai ser importante. Secretário, pode chamar por ordem alfabética. Considerando a ausência do vereador Alexandre e do vereador Davi, convido o vereador Demilson para estar realizando seu voto. Por causa da câmera. Pode seguir aí. Você pode votar lá e trazer para cá. Se você pode ir na mesa lá. Põe a mesa lá, então. Pode deixar agora. Ah, sim. Vota lá e traz o Papel. É que o voto é secreto, então não vamos correr nenhum Só risco. colocando aqui porque a câmera não pega lá, mas pode ser. Aí vota lá, tá? E vem e deposita na urna aqui. Convido o vereador José Ferreira de França. Convido a vereadora Sandra Martins. Convido o vereador Silvio Dutra. Convido o presidente Valcimar. Convido o vereador Walter. Convido o vereador Zilmar. França já foi. Já foi, né, vereador? Foi. Convido os escrutinadores para fazer a contagem dos votos.
Favorável ao veto. E com votos contrários ao veto. 6-1, presidente. Veto. Votos Rejeitado. favoráveis ao veto 1, votos contrários ao veto 6. Portanto, o veto ao projeto é rejeitado por 6-1. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 14ª sessão extraordinária de 2023, às 11h40.